você de forma maravilhosa, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma reflexão para nós e que nós venhamos assim estar atentos àquilo que a palavra de Deus ela tem nos instruído. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16 em diante, aonde Jesus ele trata de um assunto que é muito importante. Esse assunto ele traz assim uma abrangência para a nossa vida cotidiana e nós devemos pensar um pouco a respeito desse assunto que é o jejum. O jejum ele não é um mandamento, mas a prática do jejum ela é muito importante em casos específicos. Observe que os grandes homens de Deus, quando eles passaram por algumas dificuldades, calamidades públicas até, eles intercederam a Deus, rogaram ao Senhor, mas eles jejuavam. Por exemplo, Esté, quando soube que o edito corroborado por Assuero, que trazia a condenação de todos os judeus à morte, ela enviou mensageiros a Mordecai que eles orassem e jejuassem, que ela também estaria fazendo o mesmo, como também os seus servos. A Bíblia também nos diz que Josué, ele orou e jejuou por 40 dias. Nós também vimos Daniel orando ao Senhor. Segundo a Bíblia, ele também tirou um período de jejum de 21 dias. Esdras, Neemias. Nós vimos muitos homens de Deus que oraram ao Senhor. Por exemplo, Moisés passou ali também 40 dias orando e jejuando. Então, nós vamos observar claramente que esses homens tiraram um período de oração e jejum. É importante que estes homens, por exemplo, também, Paulo, ele jejuou, Pedro também jejuou. Nós vimos também que muitos homens de Deus, eles estavam sempre orando e eles também jejuavam em prol de uma causa para que o Senhor viesse assim intervir sobre aquela situação e assim o Senhor ele resolvia, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus e jejuamos e oramos, Deus ele vai intervir, agir e nós vamos sair daquela batalha vitorioso. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, verso 16, falando sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo que já recebeste o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. É importante que Jesus ele está ensinando seus discípulos a exercerem esta prática sem demonstrar para as pessoas que eles estavam fazendo.
Se você olhar também no versículo 1 desse capítulo, Jesus faz a mesma recomendação, que eles não deveriam ser como os hipócritas, como os fariseus. Os fariseus, eles gostavam de tocar trombeta naquilo que eles faziam. E Jesus, ele mostra que os seus seguidores, quando eles exercerem a prática do jejum, que eles não fizessem como os fariseus, que eles não fizessem como os hipócritas, deixassem transparecer no seu rosto que de fato estava fazendo alguma coisa, principalmente na questão do jejum. Eles deixavam transparecer, mostravam seus semblantes decaídos, tristes, e isso era uma forma clássica de que eles estavam jejuando, eles demonstravam. E Jesus diz que esta prática não é louvável diante de Deus, porque se você está jejuando e, e as pessoas elas estão vendo aquilo que você está fazendo, Jesus disse assim: que tipo de recompensa você espera do vosso Pai? Vocês já receberam a recompensa de vocês. E é importante que nós devemos exercer a prática sem que as pessoas possam ver ou nós estarmos anunciando isso. E Jesus ele fala algo interessante, que ele diz assim: porém, tu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuam, mais o teu Pai que está em oculto. E o teu Pai que está em oculto, ele vai te esclarecer, ele vai te revelar, ele vai agir em prol do propósito que você está jejuando. E isso é tão importante que nós vamos observar, por exemplo, no Salmo, a prática do jejum, ela era tão comum entre as pessoas, como eu falei no início, que eles, por exemplo, ele fala aqui no três coisas importantes que Jesus ele fala a respeito do jejum. Primeiro, nós vamos observar o versículo de número 2 do capítulo de número 6. Quando, porém, deres esmolas. Essa é a primeira prática de quem estava jejuando, porque o jejum ele tem uma importância. E uma outra questão que ele fala aqui é o verso de número 5, quando orardes. O que Jesus está mostrando aqui, e eu vou falar aqui a terceira, verso 16, quando jejuardes. O que Jesus está mostrando aqui, que tais práticas, elas não devem ser anunciadas quando nós estamos fazendo. Por exemplo, quando tu der alguma esmola, que é o verso de número 2, dê com a mão para que a outra não veja. Olha só, quando, pois, der esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Quando tu der esmola, não faça. O que Jesus está mostrando aqui é que eles deveriam ter uma vida piedosa, mas não que eles devessem mostrar isso para os outros. Façam as coisas sem tocar trombeta. Não faça para os outros ver, porque vocês são taxados como hipócritas. Vocês não estão fazendo porque amam as pessoas, vocês estão fazendo para se mostrar. É por isso que ele fala aqui de três práticas importantes que eles praticavam. Quando der esmola, quando orardes, que é o verso de número 5, diz assim, ó, o verso 5 ele fala assim:
E quando orareis, não sejais como os hipócritas. Observe que sempre ele vai estar relacionando. Quando der esmola, não faça como os hipócritas. Quando vocês for orar, não façam como os hipócritas. O que é que essas pessoas que Jesus taxava como hipócritas? Aquelas pessoas que saíam nas praças, orando. Olha só, o que eles faziam? Pois comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Olha só, não façam as coisas para que os outros vejam. Ou seja, não tenham o hábito de fazer as coisas só enquanto as pessoas estão vendo. Porque quando as pessoas elas estão vendo, você está demonstrando o que está fazendo, por que, que você está esperando de Deus algum tipo de recompensa se o que você está fazendo não é para Deus, mas para que os outros vejam? Ou seja, na nossa linguagem aqui é o seguinte: você está fazendo as coisas para que os outros venham te aplaudir. E para com Deus, o importante é quando você faz e quando as pessoas às vezes não estão nem vendo, mas você sabe para quem você está fazendo. E a terceira, acerca do jejum, ele fala: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Não façam isso. Então, essas três coisas básicas que eles fazem aqui para que não seja, para que não mostre para as outras pessoas que estão fazendo. E é importante uma outra questão aqui. Quando, por exemplo, no Antigo Testamento, o que Jesus está denunciando é uma prática que eles faziam, que eles demonstravam. Quando eles jejuavam no Antigo Testamento, eles afligiam a sua alma. Salmo 35, número 13 desse salmo, diz assim: humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava-se para o meu seio. Olha só, isso aqui é Davi. Salmo, Salmo de Davi. Era uma forma deles demonstrarem que de fato eles estavam se humilhando, afligindo a sua alma. Eles estavam de fato, quando alguém olhava eles vestidos de pano de saco, cinza sobre as suas cabeças, ou sobre a sua cabeça. Quando eu falo sobre as suas cabeças, porque às vezes era coletivamente que eles jejuavam. Mas quando era individualmente, eles se vestiam de pano de saco e colocavam cinza sobre a sua cabeça em sinal de humilhação. Então as pessoas elas olhavam e elas viam que eles estavam realmente afligindo a sua alma. Um outro dado importante aqui é Levítico capítulo 16, versículo de número 29. Olha só, ele falava justamente sobre esta questão de afligir a sua alma. Levítico será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. E era quando o sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, oferecendo os sacrifícios do povo. Uma vez por ano ele fazia isso. Então, antes dele entrar no Santo dos Santos, este homem, ele jejuava e afligia a sua alma. Ele se humilhava, porque se ele fosse encontrado em falta, entrasse no Santo dos Santos, ele morreria. O Senhor fulminaria aquela pessoa. Então, antes deles entrar no Santo dos Santos, ele fala, aqui eles afligiam a sua alma, oravam
e jejuavam. Um dado importante é que você pode orar e não jejuar. Mas todo aquele que jejuma, o jejum é acompanhado de oração ou com a oração. Isso é importante para a edificação da vida dos santos. É tão importante que todas essas coisas, quando eles faziam isso, boa parte desse povo fazia em público. E a recomendação de Jesus era que eles, já no Novo Testamento, é que eles não fizessem isso em público, que eles fizessem isso em oculto. Agora, o jejum, ele é uma prática de todo cristão, é um dever nosso, como nós devemos orar, jejuar. E eu coloquei aqui três tipos de jejum. Isso aqui você pode fazer. Por exemplo, primeiro jejum, primeiro tipo de jejum, total. O que é esse jejum total? É que nós chamamos de extremo, né? Chamamos de extremo. Não comer nada e nem beber nada. Quem fez isso? Moisés, ele fez isso. Moisés, quando ele subiu ao monte, ele passou 40 dias na presença do Senhor, sem comer e sem beber. E de lá, quando ele desceu, ele trouxe as tábuas da lei. Um outro tipo de jejum o segundo, é o normal. Como é que é esse jejum normal? Você pode se abster até de comida sólida, mas você pode beber água, você pode beber água de coco, você pode fazer ali uma sopa leve, aquele caldozinho de sopa, você pode tomar. Isso é um jejum normal. E tem o terceiro tipo de jejum, que é o parcial. O jejum parcial, você pode se abster de determinados tipos de alimentos. Eu conheço pessoas que esse jejum parcial, eles não comem carne, arroz, eles se alimentam só de pão. Então é um tipo de jejum, que é o chamado de jejum parcial. Porque cá entre nós tem pessoas que elas não podem se abster totalmente de alimento, até por causa de algumas doenças que essa pessoa tem, ela tem um determinado horário para comer, senão o quadro clínico daquela pessoa ele vai se agravar. Então, por causa disso e pensando sobre isso, para não tornar-se pesado, Jesus não permitiu até que nas escrituras que o jejum fosse um mandamento, mas ele é necessário, porque o próprio Jesus ele diz que a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Só para você ver a importância do jejum. Eu fiz várias anotações aqui, mas eu acredito para o vídeo também não ficar muito longo. O pouco que nós falamos trouxe um pouco de esclarecimento para você. E pessoas que às vezes jejuam de forma errada, agora elas estarão fazendo do jeito certo. Alguns homens na Bíblia que jejuaram no Novo Testamento, por exemplo, Paulo, ele jejuou, segundo as Coríntios, capítulo 6, versículo 5. E também nas segundas Coríntios, capítulo 6 ou 7, verso 15. Paulo, ele jejuou, né? E para ficar como referência, nós vamos ver algumas distorções sobre o jejum. Isaías de número 58, Isaías capítulo 58, nós vamos ver claramente algumas distorções no jejum. As pessoas jejuavam e
só por fato delas estarem jejuando, elas queriam assim uma intervenção de Deus, por fato delas estarem jejuando. É por isso que falamos de distorções, né, do jejum. Isaías capítulo de número 58. Olha só o que diz aqui o versículo de número 3. Contentamento. E requereis tudo o vosso trabalho. Ou seja, eles estavam jejuando não para que o Senhor viesse assim abençoar. Eles estavam jejuando para que o Senhor realizasse a vontade deles. É por isso que o Senhor, a princípio, que ele reprova: olha, vocês estão jejuando não para mim, vocês estão jejuando para vocês mesmos. Vocês estão jejuando para que eu venha satisfazer o desejo pessoal de cada um de vocês. Então, olha só, por isso que eu estou falando de distorções do jejum. Eles estavam querendo jejuar, mas para que satisfazesse as suas próprias vontades. Olha o verso de número 4. Eis que para contendas e debates jejuais, para ferirdes com punho, olha só, com punho. Iníquos, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, o Senhor está repreendendo eles, que eles estavam jejuando, e no momento que eles estavam jejuando, eles estavam gerando o quê? Contendas. Estava havendo brigas. Eles saíam no tapa, no punho. E por fato de alguns estar jejuando, eles achavam que eles poderiam gritar mais do que os outros. Na nossa linguagem de hoje, eu jejuo, eu estou mais qualificado para me fazer, para me dizer o que eu acho, o que eu posso. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tem gente, só porque ora mais, acha que é mais consagrado do que os outros, e dá ele o direito até de condenar as pessoas. Julgar as pessoas, ainda julga em nome de Deus. Eu orei e por isso que eu estou falando isso. Ei, peraí, quem foi que disse isso? Então, eles estavam jejuando, e no momento que eles estavam jejuando, estava tendo era contendas. Eles saíam de fato, era no braço. Uma outra questão aqui, o verso de número 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que os homens um dia afligissem a sua alma, que inclinem a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de saco e cinza? Chamaria tu a isto jejum, o dia aplausível ao Senhor? Quem conhece junco sabe que junco é aquela árvore fina. E num determinado tempo elas crescem tanto que elas acabam se envergando. E o Senhor está falando justamente sobre isso. Vocês estão jejuando e agora vocês estão se dobrando, vocês estão vestindo de panos de saco, em sinal de que de uma humilhação. Chamaria tu isso jejum? E o dia aprazível ao Senhor? Então o Senhor está reprovando o que eles estão fazendo. Olha o que diz o verso 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre os oprimidos, e despedaceis todo o jugo? Olha só, o que o Senhor está dizendo assim: e não é este o jejum que eu escolhi? O jejum que eu escolhi para vocês é esse. Qual? Ele vai mostrar aqui. O jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Que vocês abram mão da impiedade.
que vocês se desliguem da impiedade. Deixem de ser ímpios, deixem de agir como ímpios. Aí ele fala assim, que despedaça as ataduras dos julgos, que deixe livre os oprimidos, que deixe livre aqueles que são oprimidos. A outra questão é, e despedaceis todo o jugo. Ao verso 7, porventura não é também que reparta o teu pão com os famintos e recolhas em casa os pobres abandonados estão quando vires e o nu e cubras e não te escolha da tua carne. Então, olha só, isso aqui é o perfil de jejum que o próprio Deus escolhe. Então, esse é o tipo de atitude que Deus ele quer que o seu povo pratique. A partir do momento que Deus estabelece o tipo de jejum, que eles demonstrem isso nas suas atitudes. Então, desde o verso 6, o Senhor está mostrando qual é o tipo de jejum que ele quer, qual é o tipo de ação, de atitude que as pessoas elas têm que esboçar, elas têm que fazer. E isso é tão importante que o Senhor, ele mostra aqui no verso 7, porventura não é também que reparta o teu pão com os famintos e recolha em casa os pobres abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te esconda da tua carne. Essa é a ação de quem de fato jejuma, de quem teme a Deus, de quem honra ao Senhor, de quem ama ao Senhor. É quando você demonstra isso na prática para com seu semelhante. Olha que diz o verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente o brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh, que maravilha! Ao verso 9. O verso 9 e o 10 para nós encerrar. Ele diz assim, então clamarás ao Senhor, te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirareis do meio de ti o jugo e estender do dedo e o falar vaidade. Ao 10. E se abrireis a tua alma ao faminto e fartareis a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Que maravilha! Isso são virtudes e atitudes de quem faz as coisas para Deus com propósito. Fazer as coisas com propósito é a melhor forma de nós honrarmos a Deus e por Deus também nós sermos honrados. Porque nós devemos buscar essa direção e essa condução de Deus para que nós venhamos de fato ser pessoas que o próprio Deus possa olhar para nós e se agradar daquilo que nós estamos fazendo. Porque a vida cristã ela só vai ter sentido quando nós de fato estendermos a mão para os necessitados, quando nós suprirmos a necessidade do nosso semelhante. Porque às vezes, você que está me ouvindo aí, falar as coisas é fácil. O difícil é a gente fazer isso na prática, no nosso dia a dia. E quando nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia, o próprio Deus ele vai honrar os seus filhos, porque nós estamos seguindo o exemplo do Senhor. E a recomendação do Senhor Jesus em Mateus 6, do 16 em diante, era justamente para que nós não venhamos agir como os hipócritas, como pessoas que fazem as coisas por vaidade para se apresentar. Não estão fazendo para o Senhor. Então fique com essa palavra. Seja verdadeiro naquilo que você faz. Não faça para que os outros vejam e venham te aplaudir, mas faça para que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida.
O nome do Senhor é glorificado na nossa vida, nas mínimas e nas pequenas coisas, porque nós estamos fazendo com propósito, nós estamos fazendo para que o Senhor, de fato, ele seja glorificado na nossa vida e não para sermos